primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 7, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses dias nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E você toma assento dizendo amém. Nós escolhemos um tema, 5 lições que Elias aprendeu no ribeiro de Querite. Repita assim após mim: 5 lições que Elias aprendeu no ribeiro de Querite. 5 lições maravilhosas. Tomara que a gente tenha algumas lições hoje para aprender aqui através do profeta Elias. Meus irmãos, todos nós sabemos que naquele tempo o rei era a figura máxima da sociedade. E dessa maneira, tudo que o rei fazia, a sociedade copiava. Tudo que o rei dizia, a sociedade realizava. Portanto, se o rei se afastasse de Deus, toda a sociedade procedia da mesma forma. Se o rei caía na idolatria, todo o povo caía com ele. Era exatamente isso que acontecia nesse tempo. Mas, segundo a Bíblia, de repente aparece no cenário Elias, um grande homem de Deus. E a Bíblia fala que Deus chega para Elias dizendo: Elias, mostra-te a Israel, porque chegou o tempo da restauração. Mostra-te a Israel. E o que me chama a atenção, que quando é usado essa expressão, o que subentende que Elias então estava escondido, ou era alguém desconhecido. Exatamente isso. É a primeira vez que aparece aqui Elias como profeta. É a primeira vez que Elias é mencionado aqui na Bíblia, exatamente no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Interessante que você vai ver no versículo 1 do capítulo 17, que quando Deus fala para Elias: apresenta-te para Israel, ou mostra-te para Israel. Olha o que diz o capítulo 17, o verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Ora, Elias era de Tisbe, era tisbita. Tisbe, escute bem isso, se encontrava na região de Gileade, situada ao leste do Rio Jordão. Era exatamente um povoado desconhecido.
Interessante que Charles Lewinsky, ele diz que esse lugar, Tisbe, era tão desconhecido que não foi encontrado no mapa da geografia, não foi encontrado lá em Gileade, esse lugar específico, Tisbe. Ou seja, Elias era de um povoado desconhecido. Ninguém sabia onde exatamente ficava esse lugar, mas o que me chama a atenção aqui, irmão, que não importa da onde Deus te tirou, não importa o lugar aonde você estava, se era um lugar medíocre, insignificante, um lugar que ninguém quer morar lá, ninguém quer residir lá, porque é um lugar desprezível. Não importa, se você é portador de uma chamada, aonde você estiver, Deus vai te chamar. Tisbe, um lugar desconhecido, que nem na geografia do mapa lá de Gileade tinha exatamente o lugar, o ponto ali onde ficava. Todavia, Charles diz: olha, Deus chamou, Deus encontrou o improvável Elias. Deus encontra. Quando a pessoa tem uma vocação divina, quando a pessoa é portadora de uma chamada, aonde ela estiver, não importa. Você lembra de Gideão? Era o menor da sua família e a tribo de Gideão era a menor em Manassés. Deus foi lá e escolheu Gideão, porque Deus não escolhe por causa da aparência ou do lugar aonde a pessoa reside. Deus escolhe através do seu compromisso que você tem com Ele. Isso aqui me chama a atenção. A Bíblia diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Interessante, dos moradores. Tem uma vírgula aqui. Elias, o tisbita, vírgula, dos moradores. Ou seja, tinha mais gente lá. Tinha ou não tinha? Dos moradores de Gileade. Tinha mais gente, mas Deus escolheu quem? Elias. Talvez no lugar onde você residia, aonde você morava, aonde Jesus te chamou, tinha muita gente lá. Tinha muita gente. Você lembra quando Deus chamou Davi? Na fila de Eliabe, Abinadab, tinha 7. Na fila de Davi, só tinha a plaqueta, fila de Davi. Mas nem Davi estava na fila presente, estava cuidando de ovelha. Mas Samuel diz: não sentaremos à mesa sem antes escolher aqui dentre os filhos de Jessé um que Deus tenha preparado para ser rei desta nação. Sabe por quê, irmão? Olha, pode ter muita gente, mas Deus não erra quando Ele chama. Deus não erra. Por isso que tinha muita gente ali. Aqui diz: dos moradores de Gileade. Tinha muita gente, mas Deus disse: não, é Elias. E agora chegou a hora de Elias se mostrar para Israel, porque o tempo da promessa chegou. O tempo da promessa chegou. E é interessante que quando Deus levanta Elias, irmão, o que me chama a atenção é que Acabe, ele estava compactuando com os profetas de Baal. Escute bem isso. Acabe, ele estava compactuando com os profetas de Baal. E Elias, cheio de autoridade, ele se chega até Acabe e ele mete o dedo no nariz de Acabe e diz: Acabe, você fica aí com seu coração endurecido, idólatra como você é. Então, olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou orar a Deus, e Deus vai trancar os céus, Deus vai cerrar os céus, e não haverá chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. O que me chama a atenção aqui, que Elias nem usou o nome de Deus. Ele nem usa o nome de Deus. Olha aqui
no capítulo 17, o verso 1. Ele chega para Acabe e diz: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ou seja, Elias, ele era desconhecido para a nação de Israel, mas para Deus ele era bem conhecido, porque ele diz: perante cuja face eu estou. Ele era desconhecido para os homens, mas para Deus ele era bem conhecido. Sabe que nós estamos num tempo, irmão, que Deus vai levantar gente dos bastidores, gente que está lá no anonimato, que você olha, não, mas esse aí só serve para sentar, esquentar banco. Deus vai começar a chamar pessoas improváveis, pessoas que estão no anonimato, que olha alguém e diz: esse aí, daí não sai coisa boa. Deus vai levantar, colocar nos seus altares para pregar a sua palavra. Olha aqui o Elias, ele nem usou o nome de Deus, porque normalmente os profetas que marcaram a história do Velho Testamento, quando eles iam profetizar, eles chegavam e diziam: assim diz o Senhor. Sim ou não? Elias veio de uma maneira diferente, com uma autoridade diferente. Ele chega para Acabe, faz menção sim do nome do Senhor, dizendo: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ou seja, perante cuja face eu vivo, eu estou presente com ele. E aí ele profetiza que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Olha, por que ele não falou segundo a palavra de Deus? Ele diz: segundo a minha palavra. Ou seja, ele estava profetizando aqui que ficaria sem chover, e não havia nem orvalho sobre as relvas durante 3 anos e meio, porque foi o período sem chuva que profetizou a profecia de Elias. E ele diz: olha, se não segundo a minha palavra. Para mim, parece que quando Elias acabou de profetizar, Deus pegou a chave dos céus, que abre as comportas do céu para derramar chuva, e jogou na mão de Elias e disse: agora é contigo. Quando você quiser abrir novamente as comportas, a chave está nas tuas mãos. A chave da oração. E a Bíblia diz, quando Tiago escreve no capítulo 5 lá, nos versículos 17, 18 e 19, você vai ver, a Bíblia diz que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, só que ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com Deus, mas era um homem segundo as mesmas paixões que nós. E orando ele pediu, está falando aqui desse capítulo, está falando do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, a oração que Elias fez perante Acabe. E a Bíblia diz que ele pediu para que não chovesse, e por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Autoridade. O verso seguinte diz que, e depois, ele orou outra vez, irmão. Olha a autoridade. Sabe por que a chave, irmã Vera, estava na mão de Elias? Ele trancava e destrancava o céu a hora que ele queria. Autoridade. Por isso que ele chega, não é arrogância. Ele chega com autoridade. Ele diz para Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E o resultado foi este: que
Deus trancou os céus, Deus cerrou os céus. Irmão, houve uma sequidão terrível nesse tempo. Acabe, ele procurava Elias nos 4 cantos do seu reinado, e ele não conseguia encontrar Elias. Sabe por quê? Quando o negócio aperta, irmão, Deus sempre tem um esconderijo para você. Quando a coisa ficar difícil, fique tranquilo, Deus tem um autêntico esconderijo para você. E a Bíblia diz lá no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando veio essa sequidão de 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, lá para Israel, Deus tinha um esconderijo para Elias, chamado Querite. Como é que chamava o esconderijo? Querite, ribeiro de Querite. Deus tinha um lugar para o profeta se esconder. Olha, irmão, quando o vento se levantar, quando as tempestades vierem, quando os problemas se avolumarem e levantar tantas dificuldades sobre a sua vida, fique tranquilo, porque Deus tem um esconderijo para você, e nesse esconderijo Deus tem o refrigério que você precisa. Deus vai cuidar de você por esse período que você passar pelo esconderijo, ou que você estiver no esconderijo. O que me chama a atenção, irmão, que depois dessa profecia, se alguém olha e escuta essa profecia, ia dizer: camarada apareceu hoje em cena e já está querendo ser o bambambam. Chegou agora. Da onde é ele? Lá de Tisbe, lá de Gileade. Coitado de um pequeno povoado. Camarada está querendo dar uma de bom, está pregando, está profetizando até contra o rei. Quem ele é? Quem é esse Elias? Interessante que Israel não tinha o regime que nós temos hoje no Brasil de presidencialismo. O regime lá em Israel era da monarquia. Se tivesse o regime do Brasil lá, Elias então estaria onde? Estaria lá em Brasília, no Palácio da Alvorada, na casa da Dinda, profetizando para o Lula. Não coloca juro nesse Pix não, profetizando lá. Mas o regime lá de Israel era monarquia e não presidencialismo. Mas se não, ele estaria lá em Brasília, no Palácio da Alvorada, na casa da Dinda, profetizando para o Lula não colocar nenhum imposto ou ônus, não taxar o Pix. Ele estaria: não faça isso, não é de Deus, com certeza. Mas era diferente. Então ele profetizou, mas teve que encontrar um lugar para fugir, para esconder. Deus já sabia que isso aqui ia dar problema para Elias. Mas sempre quando Deus manda você entregar a palavra, irmão, fique tranquilo, Deus se encarrega do resto. E a palavra vai se cumprir, porque toda palavra que sair da boca de Deus, a Bíblia diz que ela não voltará atrás vazia. É Deus que faz isso. E o que me chama a atenção aqui, e eu vou citar para vocês aqui, as 5 lições que Elias aprendeu lá no ribeiro de Querite. E a primeira lição que Elias aprendeu lá junto ao ribeiro de Querite, a primeira lição foi a lição da escolha. Ele foi escolhido lá em Tisbe, dentre lá os moradores de Gileades, ele foi escolhido por Deus. Essa foi a primeira lição, que não importa aonde você estiver, se você é portador de uma chamada, Deus vai te chamar.
no momento certo. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu, pastor. Eu estou esperando. Fique tranquilo, irmão. Fique na presença dele, só orando, jejuando, lendo a Bíblia, porque quando chegar o seu momento, Deus vai lá te buscar. A segunda lição é a lição da submissão. Lição da submissão. Olha o que diz o verso de número 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Submissão. Será que quando Deus fala com você, você tem sensibilidade para obedecer o que Deus fala? A Bíblia diz que veio a ele a palavra do Senhor dizendo, ordenando algo. E ele teve a sensibilidade para obedecer a Deus. O nosso problema e o problema de muitas pessoas, e quem sabe o problema da nossa geração hoje, é que Deus fala através da palavra, mas as pessoas não têm sensibilidade para obedecer. Ah, não, isso aí não é voz de Deus, isso aí é voz de homem, isso aí não é Deus que está falando comigo. Ou se elas sentem algo no coração, não, isso aí é um mero sentimento, isso aí não é de Deus não, eu estou sentindo, mas isso não é de Deus não. É de Deus sim. Deus muitas vezes coloca um sentimento no teu coração, e é de Deus. Vai lá, pede perdão para aquela pessoa. Ah, mas não foi eu que ofendi ela, mas ela se sente ofendida com você. Vai lá, peça perdão. Ah, mas isso não é de Deus não. É de Deus esse sentimento. Se ela não te perdoar, problema dela, mas você não vai carregar esse peso em toda a sua vida. Vai lá, peça perdão. Ah, mas eu estou sentindo de procurar o pastor, porque eu quero trabalhar na obra, eu quero... Ah, mas não vou falar não, porque com certeza o pastor vai dizer não. Às vezes você está com um sentimento bom, o pastor vai te ouvir, o pastor vai começar a te dar oportunidade, daqui a pouco você vai estar pregando a palavra, é um sentimento de Deus, mas você tem medo, você nunca quer encarar a palavra. A Bíblia diz que veio a Elias a palavra do Senhor. É a primeira vez que você encontra a palavra de Deus sendo dirigida para ele. E ele não titubeou em obedecer. Então, o que é isso? Submissão à palavra. Irmão, se Deus falou, obedeça. Seja submisso à palavra. Se Deus mandou, seja submisso à palavra. Seja submisso à voz de Deus, porque Deus vai fazer na sua vida uma obra extraordinária, como fez na vida de Elias. Primeira lição é a lição da escolha. Deus buscou Elias o tisbita dentre os moradores de Gileade, um povoado, um vilarejo bem simples. Deus lá tirou Elias. A segunda coisa é a submissão que Elias demonstra quando ouve a palavra. A terceira lição é a lição da direção. Deus dá para Elias o direcionamento. Olha o que diz o verso 3: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A terceira lição é a lição da direção certa para Elias. Muitas vezes Deus nos dá a direção, mas você prefere ir por outra direção. Não, eu vou pelo da minha própria cabeça. A Bíblia diz assim: não te estribes no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, mas teme ao Senhor. Obedeça a direção que Deus fala com você. Deus estava dando para Elias uma direção. Ele diz: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha aí, Deus deu para ele o quê? A direção. Quem sabe você adentrou aqui nesta noite
sem a direção de Deus para a sua vida. E você está confuso, e agora? O que eu vou fazer? Qual a direção que eu vou tomar? Deus está dando uma direção hoje. De repente, é para você se esconder por algum tempo? Esconda, só não esconda da presença de Deus. Esconda dos homens, fica mais no seu quarto em silêncio, orando, jejuando, lendo a Bíblia, se consagrando. Deus deu para Elias o direcionamento, deu para ele a direção. Deus sempre nos dá a direção certa. É nós que confundimos os caminhos, irmã Vera. É nós que confundimos os caminhos. Às vezes você quer ir para lugar aonde Deus não te mandou. Ah, mas aqui está difícil. Olha, Mongaguá está difícil. Não adianta, irmão. Você corre do urso, você encontra com o leão. A vida está difícil em qualquer lugar que você for. Mas se você estiver na direção de Deus, aleluia! Se você estiver na direção de Deus, é aqui que Deus vai te abençoar. Pode não ter emprego, pode estar ruim a cidade, pode não ter prefeito da cidade, olha, não tem problema. Deus sempre manterá uma porta aberta para você, para cuidar da sua família, dos seus. Deus sempre mantém uma porta aberta. Mas você tem que observar a direção que Deus te dá. A direção. Ele estava dando para... Olha, Elias tinha acabado de profetizar. Ele não sabia. Mas após essa profecia, Acabe ia procurar ele nos 4 cantos do seu reinado para matá-lo. Acabe queria matar Elias. E Deus então disse para ele, ó, você vai para o ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E a Bíblia diz, irmão, que Deus ainda diz, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Já pensou? Deus deu para ele a direção, mas disse também, fique tranquilo, água para você beber vai ter bastante. Vai ter bastante. E não vai faltar comida para você. Não vai faltar comida para você. Olha que coisa linda, olha o que Deus faz com o profeta. O que é isso? É a lição da direção, o direcionamento. Primeira lição é a lição da escolha. Segunda, da submissão. Terceira, da direção. Pastor, e a quarta? Diga assim comigo, da obediência. Olha o que diz o verso 5. Foi, pois, e fez ao contrário. Ele fez ao contrário? Não. Ele fez conforme a palavra do Senhor. Nosso problema é esse, que Deus dá a direção, Deus dá o direcionamento, mas você faz tudo ao contrário. Deus fala com ele, vai lá para o ribeiro, vai lá para o oriente e procure lá o ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, vai para lá. E ele foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha para cá, se Deus mandou ir, você vai. Mas se Deus não mandou, fique aonde você está. Irmão, a gente precisa tomar muito cuidado para você não sair quando Deus não mandou você sair. Porque isso vai... Olha, eu lembro de uma família lá na cidade de Guaraci. Uma família abençoada. Família abençoada. O irmão era diácono da igreja. A Ruth também era disso. Diácono da igreja. Um homem abençoadinho. Ele tinha 2 filhas, mas cantava igual um passarinho na igreja. Uma benção. E tinha um jovem que era o terceiro líder
na minha época, ele era o terceiro líder da mocidade. E ele e a esposa fazia parte do ciclo de oração. Irmão, o que Deus estava abençoando aquela família, aquele irmão, era uma cidade pequena, cidade de Guaraci, cidade onde eu morei muitos anos. Mas ele, sabe, conheceu um fazendeiro lá e trabalhando para um fazendeiro, e ele bem abençoado, carro, chegou a comprar uma casa boa lá em Guaraci, uma vida bem equilibrada. Sabe o que aconteceu? Sem mais, sem menos, ele procura o pastor da igreja e diz: pastor, eu quero mudar para a cidade de Olímpia. É uma cidade maior, uma cidade mais grande, vai ser muito bom para as minhas filhas, lá tem colégios grandes, tal, elas vão estudar lá, e eu estou vendendo a minha casa. Eu pedi as contas da fazenda, trabalhava na fazenda, irmão, fazenda próximo a Guaraci, mas ele ia e volta com seu carro, era quase o capataz lá, o gerente da fazenda do cara, ganhando muito bem. Pois o pastor tentou aconselhá-lo, mas não teve jeito, ele foi. Sabe o que aconteceu com ele? Ele mudou, pegou, vendeu a casa, chegou lá, ao invés de comprar uma casa, ele não comprou, alugou uma casa. E aí começou a gastar aquele dinheiro. As filhas contraiu amizade com pessoas não crentes lá, e daqui a pouco a primeira filha desviou, e aí a segunda filha desviou também. Resultado, irmão, ele conheceu uma outra mulher, ele largou da família dele, ele abandonou a família, a mulher teve que trabalhar. Eu conheço essa história, chega a me arrepiar o que aconteceu com essa família. Acabou o dinheiro, ele perdeu a família dele, as filhas se desviaram, uma se engravidou com um rapaz que não era crente, o moço que era o pregador foi o único que conseguiu se manter na igreja de Olímpia lá, Assembleia de Deus. Sabe o que aconteceu? Praticamente a família toda se desviou. Eu me lembro que depois de uns 6 meses, isso foi rápido, 6 meses, nós estamos lá em Guaraci num culto de domingo. Quem chega lá? Esse irmão com a família, querendo voltar para a cidade. Sabe o que aconteceu? Fazendeiro não deu mais serviço para ele, aquele fazendeiro já tinha arrumado um outro. Ele voltou para lá, foi pagar aluguel e foi praticamente reiniciar a sua vida. Depois largou a outra mulher que ele tinha arrumado em Olímpia, e ele se desgraçou tudo com a vida espiritual. Irmão, cuidado para você não sair da direção de Deus. O que me chama a atenção, que foi a primeira vez que Deus falou com Elias, e ele não titubeou, ele obedeceu na íntegra, e ele foi, habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Sabe o que é isso? Obediência. E eu finalizo aqui. Primeira lição, a lição da escolha. Segundo, a lição da submissão à vontade de Deus. Terceira, a lição da direção. Quarta, lição da obediência. Pastor, e a quinta? A lição da provisão. Alguém pensa, pastor, mas Deus mandou Elias aí, e aí, como é que ia acontecer essa provisão de Deus para Elias? A Bíblia diz aqui, irmão, olha o que está escrito no verso 6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Tem uma teoria que alguns dizem que os corvos aqui que sustentavam Elias eram alguns negociantes ou habitantes de uma vila um pouco afastada ali, que sustentou Elias. Eram uns negociantes,
Nananina não, irmão. Essa interpretação ela é refutada pelos comentaristas, pelas aquelas pessoas. Não, não é. Isso aqui é literalmente falando os corvos. Alguém diz, não, mas eram uns negociantes que habitavam ali naqueles pequenos povoados e que ia lá sustentar Elias. Nananina não. E tem outros que dizem, não, pastor, mas peraí, urubus só gosta de carne já em estado de decomposição, né? Já é bem estragada, com aquele cheiro forte. Por quê? Porque se os urubus estiver voando em cima, ele não vai se sentir atraído pelo o perfume das flores, se ele passar acima de um bosque. Mas se tiver lá um animal morto, exalando ali um cheiro horrível, ali desce o urubu. E segundo o que a gente sabe, os urubus gostam de coisas em estado de decomposição. Mas olha para cá, eu acredito que esses urubus aqui, irmão, eram urubus especiais, preparado por Deus. Eu não sei, irmão, é coisa da minha cabeça, mas eu acredito que Deus diz, olha, vocês vão ter um trabalho durante 3 anos e meio. Fala com o urubu. Você pensa que Deus não fala com os urubus? Ele falou até com a jumenta para repreender o profeta, irmão. Como é que você não crê nisso aqui, no sentido literal que era urubus? Era urubus. E tem gente que diz, mas não era urubus preto, não. Era urubus assim, branco. Eu não sei se era preto, se era pardo, se era branco, mas que era urubus, era. Era urubus. E eu acredito que Deus falou, vocês vão ter que fazer uma faxina em vocês, porque vocês vão ter um trabalho específico, de manhã e à noite. Vocês vão ter um trabalho específico. Vocês vão pegar carne, e não era qualquer carne. Por quê? Porque naquele tempo, irmão, só comia carne aqueles que tinham vida abastada. Pão e carne só comia pessoa da alta sociedade. O povo de classe pobre comia o quê? Pão e peixe. Lembra lá do milagre da multiplicação? Era a comida que eles comiam, pão e peixe. Carne mesmo, era aqueles de classe média, classe alta. E Deus preparou o melhor para o profeta Elias, porque diz que a cada manhã os corvos lhe traziam pão e carne. Eu acredito que você pensa que Deus não tem padaria, irmão? Deus tem padaria, padaria de Deus. Claro que eu estou falando num sentido para você entender. Deus, passa lá na padaria, pão quentinho para o meu profeta. Aí passa lá no meu açougue bendito, pega o filé mignon, pega a picanha, pega a melhor carne para trazer para o meu profeta. Você pode dar glória a Deus, irmão? Deus tem o melhor para você, ainda no tempo de crise, de dificuldade. Irmão, isso aqui era um tempo de crise. Houve muita fome durante esses 3 anos e meio, mas Deus cuidou do profeta. Deus cuidou do profeta os 3 anos e meio que ele passou ali. Olha para cá, estou terminando. A Bíblia diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Eu acredito que a primeira manhã do dia que Elias chegou ali, ele colocou a mão na barriga e disse, meu Deus, eu estou com fome. Eu estou com fome, e agora? Quem vai me sustentar? De repente, irmão, ele ouve barulho de asas, e vem lá os corvos, trazendo pão e carne. Interessante que eu estava pesquisando, os corvos carregam alimento, tanto no bico como nas garras. Está pensando que era aquelas garras feias, suja, cheirando mal? Nananina não, eles já tinham passado no chuveiro de Deus, irmão, feito uma faxina. Agora vai lá na padaria divina, padaria de Deus. Deus tem padaria, irmão. Vai lá,
pega o pão quentinho, pega também a picanha, a carne e traz para o profeta Elias. Interessante, chega ali, irmão, parece tão familiar, esses corvos, chega, pousa ali e deixa ali pão e carne. Às vezes eu fico pensando, será que os corvos não pensavam? Eles pensam, né? Eles pensam, vontade de dar uma bicadinha nessa picanha, nesse filé mignon. Opa, não, mas é do profeta. Do profeta. A gente não tem permissão. Aí, ele comia de manhã. Quando chegava no crepúsculo da tarde, interessante, a Bíblia diz ali, à noite. Mas como é que corvo? Já viu corvo voando à noite? Não, não é comum. Mas os corvos de Deus, irmão, com uma missão de Deus, eles traziam pão e carne de manhã e pão e carne à noite. E Elias bebia do ribeiro. Sabe qual é essa lição, irmão? A lição da provisão. Sabe por quê? Quando você está no esconderijo do Altíssimo, quando você está no esconderijo de Deus, não vai faltar para você pão, não vai faltar para você comida, não vai faltar calçado, alimento para você, para sua casa e para sua família. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar. Eu quero que você se coloque em pé. Talvez você adentrou aqui dizendo, meu Deus, estou enfrentando muitas dificuldades. Eu não sei o que fazer, eu não tenho a direção certa de Deus, eu preciso tomar uma decisão. Cuidado. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deus sempre tem uma direção certa para mim e para você. Esses dias eu conversando com alguém e disse, olha, eu estou querendo mudar aqui de Mongaguá, porque até agora a gente não sabe quem vai ser o prefeito da nossa cidade. Falei, fique tranquilo, meu filho. A provisão para você, para sua casa, para sua família, não depende de quem é o prefeito. Não depende de quem está sendo o prefeito. Deus cuida da gente, Deus cuida de você. Ele não vai deixar faltar pão para suas crianças, leite para os seus filhos. Deus não vai deixar faltar o alimento, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Olha, durante todo o tempo que Elias esteve no ribeiro de Querite, não lhe faltou nada. Pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Diga para o teu irmão, Deus tem o melhor para você. Deus tem. Mas está meio difícil. A cidade parece que não tem trabalho. Deus vai abrir uma porta para você, como sempre Ele cuidou de você. Deus vai continuar cuidando de você. Você crê nisso? Nós vamos cantar um louvor para Deus. E você curve a sua cabeça, ou cante conosco esse louvor.